Muito bem, eu convido os irmãos aí para abrir no livro de Isaías, capítulo 40. Ainda que nós não vamos tirar o nosso estudo completo daqui em Isaías, capítulo 40, mas eu gostaria de ler alguns versículos com os irmãos, do versículo 27, capítulo 40 do profeta Isaías, do versículo 27 até o versículo 31. Na verdade, nós vamos falar de Zacarias, que é o pai do João Batista. E a gente vai ver como Deus, graciosamente, Ele dá um desfecho glorioso para aquela pessoa que teme a Deus. Para uma pessoa que já é de uma idade avançada e parece que a vida ela não vai proporcionar mais nada. E aí Deus vem, Ele traz um caminhão de bênçãos e joga no colo do servo dele. Não por um acaso, como nós vamos ver. Então, irmãos, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre esse desfecho glorioso que Deus Ele tem para aquelas pessoas que o temem, que o amam, que o servem. É sobre isso que nós vamos falar hoje à noite. Mas antes, vamos aqui no capítulo 40, versículo 27. Porque dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo, ele passa desapercebido ao meu Deus. Veja que, às vezes, nós nos assemelhamos a essas palavras que está aqui no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 27. Nós falamos assim mesmo, né? É assim que nós pensamos. De repente começamos a orar. Eu sei que tem muito pai que ora por seus filhos. Eu sei que tem aí mães orando pelos seus filhos também. Eu sei que avós, eu sei que esses irmãos estão orando por seus vizinhos. E muitas vezes a resposta não é aquela que ele gostaria. Ou simplesmente é como está escrito aqui, no versículo 27. Onde Deus fala, por que dizes, ó Jacó, e falas, o meu caminho está encoberto ao Senhor? Em que sentido ele está dizendo isso? Que parece que Deus, ele não está vendo. Parece que está acontecendo tanta coisa e Deus, ele não está vendo. Parece que o meu caminho está encoberto, parece que tem uma coberta, né? Tem um muro que impede que Deus veja a minha situação e me acuda. Ele não está dizendo que Deus não é poderoso, não, ele está dizendo, parece que Deus não está vendo o que eu estou passando, ou Deus não está ouvindo os pedidos que eu estou fazendo para Ele. Mas aí Deus tem uma resposta. A resposta de Deus, olha, Ele diz assim no versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, Ele é insondável em seu entendimento, Ele dá força ao cansado, Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens, eles se cansam, eles se fadigam, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha aí, Deus é aquele que dá força ao cansado, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Bem, aí a gente sai desse texto aqui e a gente vai lá para o livro de Lucas, capítulo 1, que é onde eu quero que você vá agora, para que você vá comigo. Veja só, a resposta de Deus é que Ele dá força ao cansado, é que aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Capítulo 1 do livro de Lucas, vamos para o nosso personagem desta noite. Capítulo 1, nós temos aqui o sacerdote Zacarias, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, certo sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Ambos eram justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor e oferecer o incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar de incenso. E Zacarias, vendo-os, assustou, e temor caiu sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração, ela foi ouvida. Até aí, irmãos. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse homem, nesse sacerdote, né? Tem algumas coisas, algumas informações que são bem claras sobre ele. E tem uma informação que ela não é clara, e você tem que entender o que Deus queria dizer. Essas que são bem claras, chamamos de explícitas. Aquela que não é muito clara, implícita. Mas veja só, né? O que a palavra de Deus deixa bem claro aqui sobre ele? Que ele era um certo sacerdote, tá? Ele era um sacerdote. Segunda informação, casado com Isabel, que era uma das filhas de Araão, ou seja, ele e ela, os dois eram da linhagem levítica. Então você olha e vê, puxa vida, né? Os dois eram da mesma tribo, não era tão fácil isso. A vida espiritual dele e da esposa, segundo o versículo 6, eles eram justos perante o Senhor. Isso é uma informação muito importante, né? Porque poucas pessoas na Bíblia foram chamadas de justos perante o Senhor. E esse casal não está falando do sacerdote apenas. Está falando que o marido e a esposa, ou seja, o sacerdote Zacarias e sua esposa Isabel, os dois eram justos perante o Senhor e irrepreensíveis diante da lei do Senhor, dos preceitos do Senhor. É muito difícil isso no Novo Testamento. E você encontra esse casal desse jeitinho aí, né? Servindo a Deus com tanto temor. E uma outra informação está no versículo 7, é que eles já eram de uma certa idade. Então, tanto aqui no versículo 7, quanto em outros versículos no capítulo 1, repete essa realidade da vida dos dois, sendo já velhos ou avançados em idade, sendo ela já, né, velha também. Então, nós estamos falando de um casal cuja idade já é avançada. E tem essa questão deles não poder ter um filho. Então, aqui, o que nós temos? Essas informações bem claras a respeito dele. Agora, o que não está escrito diretamente é que ele era um homem de oração. Diz, olha, as suas orações foram ouvidas. Mas ele era um homem de oração. Veja, irmãos, que isso é muito importante no nosso estudo, lembrar que ele era um homem de oração. Então, ele está vivendo que período da vida dele? Se no versículo 7, lá no final, diz que eles eram avançados em idade, ele está vivendo o que nós chamamos de o crepúsculo da vida. Sempre que eu vou preparar uma mensagem, eu tento achar, né, o verdadeiro sentido das palavras. E me surpreendi que eu não conseguia nem achar o sinônimo do crepúsculo, porque tudo que estava escrito do crepúsculo é de uma série aí, né, que não me lembro nada. Eu falei, o que é isso, né? Mas crepúsculo é quando você está, o dia está começando, sai lá aquela luzinha, aquilo é crepúsculo matutino. Mas geralmente a gente conhece o crepúsculo vespertino. Quando íamos na casa do irmão Anilton, lá de Júlio Mesquita, eu e o pastor Edson, a gente tomava o café da tarde lá na casa do irmão Anilton, toda segunda-feira, que a gente fazia culto lá na segunda-feira. E acho que eu era solteiro ainda nessa época, ou recém-casado, me lembro bem. Mas a gente sentava lá, a casa dele era a última casa da rua, e aí ficava aquela fazenda assim do lado, né? E o sol sempre se abaixava ali, sabe? E ficava aquela coisa linda, sabe? Aquela cor bonita no céu, sabe? Avermelhado. Isso é crepúsculo. Mas significa o quê? Que o dia já está indo. Então, quando nós falamos do crepúsculo da vida, nós estamos falando de um período que, olha, esse Zacarias, o sacerdote Zacarias, a sua esposa Isabel, eles já estavam ali, quase que no apito final, né?
Eles estavam chegando nos seus últimos dias mesmo. O que um casal desse pode esperar da vida? Então, irmãos, ele está ali no crepúsculo da sua vida, e como é que a gente vai analisar o sacerdócio dele até aquela manhã que ele entrou no templo, que ele entrou lá para fazer, acender, o altar de incenso. Então, como é que a gente vai analisar? Olha só, se ele era sacerdote, é porque o pai dele era sacerdote, o avô dele foi sacerdote, o bisavô dele foi sacerdote. A esposa dele, por exemplo, filha de sacerdote também, da ordem, meus irmãos, das filhas de Araão. Então você pega o histórico dos dois, vocês vão bater lá em Araão mesmo, sabe? Está ali, esses aqui são autênticos, de fato. Então, esse é um homem que passou a vida dele todinha nesse ofício sacerdotal. O que isso quer dizer? Que ele passou a vida dele todinha, seja como criança, seja como adolescente, seja como jovenzinho, ele passou vendo seus pais, ou ele próprio servindo a Deus como sacerdote. É uma vida dedicada no trabalho de Deus. E é possível, porque eu vejo isso na minha vida e na vida de qualquer pessoa, a gente, na nossa ordem de trabalho, no nosso ofício, a gente sempre quer melhorar. Quem que não quer? A pessoa ela pensa, que tipo de sacerdote eu vou querer ser se eu fosse um sacerdote? Quem que é um sacerdote famoso no Velho Testamento? Bem, você tem o próprio Arão, correto? Eu quero ser um sacerdote como Arão, e tal, e vestir aquela estola e coisa e tal. Eles têm vontade também. Por que não vai ter vontade? Ou ele podia pensar, se eu não chegar naquele nível de Arão, eu posso ser pelo menos um joiada, e ter aquela influência e tal. Mas olha, irmãos, a própria Bíblia, no versículo 5, fala assim, um certo sacerdote. É assim que a palavra de Deus trata ele aqui. Então, o que a palavra de Deus ensina sobre o Zacarias é que ele foi um simples sacerdote. E aí ele teve essa chance única, praticamente um milagre de Deus, de chegar e ser escolhido para entrar ali e fazer aquele ofício. E onde é que ele morava? Em Jerusalém, no meio dos grandes sacerdotes? Não, de jeito nenhum. Quando Maria foi visitar a sua prima, para onde ela foi? Para as montanhas de Judá. Então, talvez um desconhecido sacerdote nas montanhas de Judá. É assim, uma vida pacata, assim, longe mesmo, esquecido dos seus pares. E aí o que acontece? No final da sua vida, ele vive o auge. Como assim, pastor? Porque a chance dele de estar ali naquele templo e fazer, meus irmãos, aquele trabalho sacerdotal, era uma em 18.000. Era muito difícil que um sacerdote passasse por ali, e fosse o escolhido, sabe? Ele ia passar uma semana, no máximo 2 semanas ali no templo para fazer o trabalho sacerdotal, mas isso assim, era como ganhar na loteria. Pois bem, no final da vida dele, sabe, quando já nem esperava mais, já está naquele apito final, por sorte caiu lá para ele, e ele entrou ali dentro. Ele entrou, meus irmãos, no templo. E quando ele entra no templo ali, no tabernáculo, ele entra ali, na direita do altar de incenso, tem um anjo esperando ele. Olha como a vida dele muda no final, Só o fato dele ter sido escolhido para entrar ali dentro já é uma coisa maravilhosa. Mas ele entra ali dentro e Deus está esperando ele ali dentro para falar pessoalmente com ele. E ainda vai encher ele de boas notícias. Antes de ver como o nosso desfecho é glorioso, vamos pensar, vamos voltar naquele assunto. Ele era um homem de oração. Que tipo de oração o Zacarias fazia? Bom, o anjo respondeu, pastor. O anjo respondeu, onde está escrito? Está aqui no versículo 14, Versículo 14, não, no 13. A tua mulher
vai dar luz a um filho, mas não é só isso. Aí o anjo começa a tratar de um outro assunto, de como seria esse menino. Olha, esse menino vai te dar alegria, esse menino vai te dar prazer, né? E começa a falar o que esse menino ia fazer. E quando você começa a olhar o texto bíblico, no versículo 15, fala, ele vai ser grande diante do Senhor. Versículo 16, ele vai converter muita pessoa dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17, ele vai adiante no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, dos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, irmãos, quando você vê o anjo falando isso, e aí você compara com o cântico dele, com aquilo que ele cantava, quando o filho nasceu, Senhor, bendito, o cântico dele é o Benedito, né? Será o Benedito, é o cântico do nosso Zacarias. Aí você dá uma olhadinha no versículo 68, dá uma olhadinha lá, né? Ele diz assim, bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou o seu povo e nos levantou uma salvação. Então, irmãos, ele não pedia um filho apenas. Quando nós falamos da oração de Zacarias, ele pede um filho, mas ele pede para que Deus tenha um propósito para a vida do seu filho. Porque pedir apenas um filho, ele estaria se igualando a todos os outros, inclusive um descrente. Mas quando ele toma essa posição, e nós aprendemos isso no seu cântico, aquela alegria de confirmar a salvação de Israel chegou, a salvação do povo. Então, quer dizer, ele está agindo da mesma forma que Ana no Velho Testamento. Porque Ana também não podia ter filhos. Só que quando ela vai lá em Siló, né? E chega lá, e ela está lá como é que fala? Né? No templo, né? Mas quando ela chega ali naquela área das mulheres, e ela clama ao Senhor, uma coisa muito interessante é que ela fala assim, Senhor, me dá um filho, porque se o Senhor me der um filho, eu devolvo ele para o Senhor. Mãe nenhuma faz isso. Ela não tem filho, por que ela vai devolver? Porque ela não está pensando só nela. Ela sabe que o sacerdócio está contaminado. Ela sabe que não tem um líder espiritual, um líder civil que preste. Então ela pensa, meu filho, ele pode ser um sacerdote, ele pode ser um juiz, ele pode ajudar, né? Então, é muito importante, quando nós olhamos para a vida do Zacarias, e as respostas que ele obtém da sua oração, é isso. Ele quer um menino, mas ele quer um menino que possa ser usado por Deus. Só que os dias foi passando, irmãos. Os dias foi passando e nenhuma resposta. E isso deixa realmente a pessoa em agonia, né? Triste. Deus não responde, como o nosso texto de Isaías capítulo 40. Parece que eu estou encoberto diante de Deus, as coisas que eu falo, as coisas que eu peço, Deus não está escutando, Deus não está vendo, né? Então ele repete tanto essa questão de cuidado de Deus no seu cântico, por quê? Porque é uma resposta de oração. Porque Deus finalmente respondeu a oração dele. Aí a gente vê, meus irmãos, o desfecho glorioso, né? Como assim? O desfecho glorioso que a gente pode ter na nossa vida, né? O que parecia ser o crepúsculo da vida do Zacarias? Olha lá, o máximo que ele ia conseguir chegar é passar uma semana realizando os ofícios sacerdotais ali dentro do templo. O máximo da vida dele era passar uma semana ali dentro. Seria, né? E entraria na história como um Zé Ninguém. Correto? Isso aí. Agora, como é que Deus tornou o final da vida dele? Primeiro, permitiu que ele entrasse, né? Segundo, veio ao seu encontro enquanto ele estava lá no templo. Terceiro, aí faz essa promessa, eu vou dar um filho para você.
Mas um filho para quê? Só para ficar chorando em casa? Um filho para quê? Só para ficar teimando? Um filho para quê? Olha, como é que você pediu um filho para Deus? E como é que você quer que o seu filho seja? Não quero que ele se dê muito bem na vida. Bom, o ímpio também quer isso aí. O ímpio quer a mesma coisa, né? Mas, e quando você tem, assim, orações com propósito, meu Deus, ajude o meu filho, ajude a minha filha, eu quero que eles sejam usados por Ti, na Sua obra, para a honra e a glória do Seu nome, que eles possam ser usados para ganhar almas para Ti. Olha, vamos voltar aqui no capítulo 1, volte aí no capítulo 1. Olha, irmãos, um filho, no versículo 15, que será grande diante do Senhor, cheio do Espírito Santo. Você não quer uma coisa dessa para a sua vida? Você quer, olha no versículo 16, converter muitos. Olha, se o seu filho é uma pessoa que dá o testemunho depois da sua conversão e fala do amor de Deus, fala de Jesus para as outras pessoas, ele também pode fazer o que o João Batista fez. Então, continuando no versículo 17, ele vai adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias para converter os corações. Quando ele fala de converter os corações aqui, ele está falando de vidas transformadas, ou seja, olha, o seu filho ele vai ser usado por Deus para que vidas sejam transformadas. É isso. E aí, meus irmãos, mais ainda, no final do versículo 17, diz assim: com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha, o seu filho, ele vai pregar a palavra, as pessoas vão se converter, e quando o Messias chegar, quando Jesus chegar, o coração deles vai estar bem disposto. Todos os apóstolos de Jesus foram batizados por João Batista. Que ministério teve o João Batista? A ponto do nosso Senhor Jesus olhar e dizer assim, ó, entre os nascidos de mulher, não tem um que fosse maior do que João Batista. E como é que tudo isso começou, meus irmãos? Com uma oração. Então, eu acredito que nós aprendemos 4 lições aqui, né, com o Zacarias. A primeira lição é essa: não fique olhando para os tempos. Quando a gente coloca o Zacarias no tempo dele, o que a gente vê? A gente vê que Roma tinha acabado de tomar Israel. Não fazia muito tempo. Praticamente o tempo que ele nasceu é o tempo que Roma invadiu Israel. Vamos dizer que ele tinha 60 anos. Vamos colocar assim, o Zacarias tinha 60 anos. O Roma tomou Jerusalém no ano 63. Então ele praticamente nasceu nesse mesmo período. E aí, meus irmãos, um rei maldoso, sabe? Peçonhento, calculista, como Herodes o Grande. Veja como o Herodes o Grande, ele conseguiu contaminar completamente o sacerdócio em Israel, principalmente em Jerusalém. Ele casou com a filha de um sacerdote para fazer aquelas ligações absurdas, horrorosas, para destruir mesmo os princípios espirituais da religião. E é isso que aconteceu, ao ponto dele construir um templo, arrumar lá aquele templo todo. Não foi isso que aconteceu? Agora, meus irmãos, ele viu isso, ele conviveu com isso, ele conviveu com essa decadência espiritual que o povo de Israel estava vivendo ali naquele momento. Ele presenciou, por isso que ele orava tanto ao Senhor: Senhor, muda isso, transforma isso. Não tinha força, como é que vai lutar contra o império? Como é que vai lutar contra o Herodes, contra os sacerdotes ali, que era tudo se voltando para agradar um rei ímpio? A gente vive num mundo assim. Você está vendo que o mundo está assim. A gente não tem força para lutar contra essas coisas que estão acontecendo lá em cima. Nós não temos força. Eu não tenho, você também não tem. Sabe essas coisas horrorosas que estão... Pois você não tem força contra isso aí. O que eu vou fazer, pastor? Sabe o que você faz? Você faz como Zacarias. Você ora a Deus. Você coloca ali no altar do Senhor. Então,
se ele ficasse olhando o tempo, um sacerdote como eu, que serve a Deus, não vai ter chance nesse mundo nunca. Nunca, eu não vou ter nenhuma chance. É verdade. Mas o que ele fez? Ele continuou a trabalhar. Eu acho muito interessante também, aqui no capítulo 1, versículo 5, quando fala dele, né, versículo 5 não, né, no versículo 8, perdão, diz que aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio. Ele já é uma pessoa de idade, ele já é uma pessoa avançada em dias, como está falando ali, mas ele continua trabalhando para Deus. Os tempos, né? O mundo está virado de ponta cabeça, não vale a pena mais servir a Deus. Como é que está aí, como é que está. Calma, né? Com todos os problemas no sacerdócio, com todos os problemas políticos, com todos os problemas que Israel vivia, que Jerusalém vivia, olha só, a palavra de Deus diz que ele estava exercendo o sacerdócio, ele estava trabalhando para Deus. Essa mania que os crentes têm de falar assim, eu não vou trabalhar não, porque eu não gosto de fulano. O fulano fez isso e aquilo ali. Isso não tem respaldo bíblico. Isso, em lugar nenhum nas Escrituras você vai encontrar respaldo para isso. Até o texto bíblico que eu coloquei, pode mudar, filho, né? Quem olha para o tempo não ceifa. Quem observa o vento nunca vai semear. E o que olha para as nuvens nunca colhe. Já pensou? Se um agricultor que olha e fala assim, acho que não vai chover, não vou nem plantar. Né? Então, como é que ele vai fazer? Né? Que isso? Calma lá. O agricultor, ele é chamado na Bíblia, meus irmãos, como aquele homem de esperança. Então, o crente, o servo de Deus, ele tem que trabalhar. Tudo está ao contrário, muita oposição, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria dentro da igreja, é verdade. E você, vai parar? Então, quem fica olhando para o tempo não semeia e nem colhe. Quem fica olhando para as nuvens não vai colher nada. Você olhe para Jesus Cristo. Aliás, se você ficar olhando muito para o homem, Satanás ele vai fazer certeza de derrubar aquele que você olha e você admira, para você perder o desejo de estar na casa de Deus. E aí, então, quando você olha para Jesus, você vê o quão ruim você é, e você fala, eu quero servi-lo, amá-lo, adorá-lo, e você vai sempre ter bons motivos para estar servindo ao Senhor. Olhe para Jesus. Olha, então essa primeira lição que a gente aprende com o Zacarias, não fique olhando os tempos, tá certo? Segundo, não pare de orar nunca, nunca pare de orar, jamais. Nós temos aqui mesmo no livro de Lucas, no capítulo 18, se você quiser, você pode conferir aí, né? Que Jesus, ele conta uma parábola, qual parábola? Né? E por que ele conta aquela parábola? Ele vai contar a parábola daquela viúva insistente, que vai lá no juiz e fica lá clamando, né? Até que ele atende. Mas contou-lhes a parábola para ter aquela questão, o dever de sempre orar, sem nunca esmorecer. O dever de orar sempre, sem nunca desanimar. Orar sempre, sem nunca desanimar. Esse é o nosso dever. Então você vê isso no Zacarias. Você vê isso também, provavelmente, na esposa do Zacarias, porque os dois estavam ali juntos, clamando juntos. É que ela não aparece na descrição, mas olha aqui, quando ele entra lá, a primeira coisa que o anjo fala para ele, porque ele se assusta, o anjo fala, não temas, as tuas orações foram ouvidas. Então ele podia pensar, ele sabia quais eram as orações que ele fazia. Você sabe quais orações você faz? Eu quero resposta de oração, mas que tipo de oração você faz? Você ora pelos seus filhos, para quê? Só porque eles se dão bem na vida? Mas, e o propósito espiritual? Geralmente, se os nossos filhos só se dão bem na vida, eles vão ficar bem afastados do Senhor. Bem longe de Deus. Agora, se eles
tem uma oração em cima deles. Senhor, usa, trabalhe na vida deles para eles serem usados. Quero que o Senhor use os meus filhos para servir a Deus, te servir, para te adorar, né? Para trabalhar mesmo. Bem, Deus vai escutar a sua oração. Então, que tipo de oração você está fazendo? Nunca pare de orar. Eu citei essa questão, porque nós temos na lei do trânsito, essa lei, nunca pare na pista de rolagem. Nunca, não é para você parar, né? Então, é como se Deus estivesse dizendo, Jesus está dizendo aqui em Lucas 18, nunca pare de orar. Ah, mas eu não estou vendo a resposta chegar. Olha para o Zacarias, no apito final, praticamente, Deus aparece e atende a oração dele. O que dá esperança para todo pai, para todo avô, para todo tio, sabe? Para todo irmão. Ah, meu fulano ainda não se converteu, parece que Deus não toca no coração. Não, calma, Deus tem o tempo dele, e ele vai fazer. Olha o Zacarias, como Deus está agindo aqui na vida do Zacarias. Eu sei, irmãos, a resposta é adiada. Olha, a esperança adiada faz o coração adoecer, o coração fica triste. E nós somos como Gideão, nós não somos diferentes do Gideão. Quando o anjo aparece e fala, ô Gideão, homem valente, ele fala, o Senhor é contigo. Como é que Deus é comigo se nós estamos aqui como escravos, né? Olha a resposta que ele deu. A gente nem tem coragem muito de dar uma resposta dessa para Deus. Ele teve. Como é que Deus está comigo se eu estou aqui numa pior aqui, se eu não estou vendo nada acontecer, né? Ele falou isso para Deus. Agora, meus irmãos, a gente pode até falar isso aí, né? Mas Deus, Ele quer que você confie nele, como Ele queria de Gideão, a fé de Gideão. A gente pode ficar com o coração triste, o que a gente não pode fazer é perder a fé, é deixar de orar. Você não deixe de orar. Se você tem uma pessoa que você ama, pode ser o seu esposo, pode ser a sua esposa, pode ser o seu filho, pode ser um sobrinho. Por que você para de orar por ele, sabendo que ele precisa? Quem é que quer que você pare de orar por ele? Não é o inimigo de nossas almas? Então você não pare. Nunca pare de orar. No finalzinho aqui, o Zacarias está recebendo essa bênção. Uma outra coisa que a gente aprende aqui, meus irmãos, sobre o Zacarias, é que a gente tem que estar pronto para as respostas de Deus. Por que eu cito isso? Porque quase nunca nós estamos prontos para a resposta de Deus, como o Zacarias não estava. Você está sempre pedindo uma coisa para Deus, Deus resolve fazer. Aí o Zacarias fala assim, como é que isso vai acontecer? Como pode ser uma coisa dessa? Mas não é novidade, porque o próprio Abraão, a própria Sara, lembra? Eles tiveram esse problema de, quando Deus resolveu atender a oração deles, se assustar, ter uma dúvida, alguma coisa desse tipo. A própria nação de Israel, clamando a Deus, clamando, Deus não está vendo essa escravidão. E quando Deus chegou com Moisés, dizendo, olha, chegou a libertação, eles quase crucificaram Moisés. A gente tem que estar pronto para as respostas de Deus. Tem que estar pronto. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento. No Velho Testamento, Deus olhou para o povo dele e disse, olha, vocês têm que cingir o lombo de vocês, calçar o sapato aí nos pés, e depois vocês têm que sair com pressa, correndo. Ou seja, estejam preparados para a resposta de oração. É a mesma coisa, meus irmãos, que é ensinado no Novo Testamento. As mesmas palavras. Ou seja, você tem que estar preparado quando Deus começar a agir. Porque o que acontece? Às vezes nosso coração já está tão triste, está tão adoecido, porque demora algumas respostas para vir, para Deus realmente, a gente vê que Deus agiu, e isso aí vai desfalecendo o coração de um jeito que a pessoa quase que não se alegra. Aí, de repente, eu estou orando para o meu filho, está na igreja, e demora, um dia aparece, né? E o que acontece? A pessoa não está preparada. Por que você está querendo ir? Né? Calma lá, né? Olha só,
É hora de ir no banheiro, aí em algum lugar, fechar o teu quarto, colocar o joelho no chão e dizer assim: Senhor, glórias ao seu nome. Glórias ao seu nome. Eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração. É luta, é batalha. Estejam cingidos os vossos lombos e calçados os vossos pés. Por que Deus fala isso? Porque Deus tinha acabado de responder a oração deles, só que eles iam para onde? Já ia para Canaã. Não, ia para o deserto. Ia ter que enfrentar o Mar Vermelho lá, abrir o Mar Vermelho, passar pelo Mar Vermelho. Então, meus irmãos, veja só, o Zacarias da mesma forma. Ela ia passar por 9 meses de gravidez e ele também podia ficar pensando, tanto tempo para Deus responder a oração. Ele demorou tanto, não vai dar nem para mim aproveitar o meu filho. Olha, veja só quantas coisas a gente pode pensar quando a gente tem que se alegrar. E ele não estava preparado. E Deus fez ele ficar mudo e surdo. Praticamente não aproveitou muito essa gravidez da esposa dele. Mudo e surdo. Mas depois, lembre-se, que abriu a boca dele na hora quando, ele foi falar o nome do menino lá, que era João, e a primeira coisa que ele disse foi: bendito seja Deus. Agradecendo a Deus mesmo. E uma outra coisa, meus irmãos, o João Batista é da mesma idade de Jesus, 6 meses mais velho. Se você pensar que ele começou o ministério dele mais ou menos com 30 anos, e que ele ficou 1 ano pregando o evangelho ali na beira do Jordão, morreu com 31 anos. Jesus com 33. Os dois estão lá. Jesus à direita de Deus Pai, João Batista no céu ali. Agora, imagine a alegria do pai, mesmo sabendo que ele vai na força de Elias. Mas o que aconteceu com Elias? Elias sofreu muito. Esteja preparado para as orações, que Deus vai responder na sua vida. Porque quando ele começar a responder, quando ele, começar a agir, você tem que estar espiritualmente a essa altura, você tem que estar no nível espiritual melhor, para você realmente não cair naquela ilusão, Deus respondeu, mas a pessoa, quase que ele fala, nem sei se eu quero mais, como não? O povo de Israel, se deixasse por eles tinham ficado no Egito. Depois de orar por 400 anos, eles tinham ficado lá no Egito. Por isso, cuidado, isso é um ponto muito importante. Esteja preparado para as respostas de Deus. De repente tem que acontecer alguma coisa, e quando acontece alguma coisa, você dá glória a Deus, você chama Deus de bendito. Zacarias fez isso. E finalmente, meus irmãos, nós aprendemos com Zacarias que Deus, Ele sempre faz mais do que nós esperamos. Ele assim experimentou isso, meus irmãos, por experiência, Deus para ele, agora, o Deus do impossível, que responde aquelas orações. Então, Deus fez mais do que ele podia imaginar. Como ele podia imaginar que o filho dele ia ser usado a ponto de ser o novo Elias? Ele, na oração do Benedito lá, do bendito, então quando ele começa a orar, tem uma hora que ele para de falar, dessa glória futura do Messias, e ele fala assim: tu, menino, falando do filhinho dele, tu, menino, tu vais ser profeta do Altíssimo. Olha que maravilha. Ele está reconhecendo que Deus, Ele faz muito mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. Tem 2 versículos, pode mudar aqui, meu filho, primeiro em Efésios capítulo 3, versículo 20. Nossos 2 versículos finais. Olha, aquele que é poderoso para realizar infinitamente. Não é uma simples realização. Deus é poderoso para realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos. Aquilo que você pede, ou até aquilo que você imagina, nem teve coragem de pedir,
Está dizendo aqui que Deus, Ele é capaz, Ele é poderoso para realizar infinitamente. Deus pode fazer, de acordo com o seu poder que age. Age aonde? Age em nós. O poder de Deus que age em nós. Você pode ver esse poder agindo infinitamente. Deus realizando aquilo que realmente você pediu, imaginou a mais, como fez com Zacarias. O segundo versículo é esse de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Eu também amo muito esse versículo. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, todas as áreas da vida. Inclui o quê? Inclui o seu casamento, inclui o seu trabalho, seus relacionamentos com outras pessoas, seus filhos. Não é isso que está escrito aqui? Em todas as áreas da vida, em todo o tempo. Significa que não é que Deus age para de agir. Não, significa que Deus está sempre agindo, o tempo todo. Em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas. Necessidades satisfeitas. Não é que Deus vai fazer o que você quer, Ele vai suprir suas necessidades para que transbordeis em toda a boa obra. Olha, Deus faz além daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente pensa. E isso que a gente assiste, que a gente vê, que a gente lê na história do Zacarias. A história dele acaba aqui, irmãos, no capítulo 1, sabe? Ele tem o cântico dele, ele vai sumir do mapa, e o filho dele vai aparecer para depois também. Tem um fim trágico, é verdade, mas glorioso. Glorioso. Então veja, né? Um homem que passou a vida inteira orando, para no final Deus responder. Um homem que nunca deixou de trabalhar para Deus, porque as coisas não estavam saindo do jeito que ele queria. Um homem que nunca deixou de trabalhar e também nunca desanimou de orar para Deus. A ponto do anjo olhar e dizer, a tua oração foi ouvida. Velhinho, né? Está lá, vai ter um filho, vai ter um filho. Deus é maravilhoso. Por isso, meus irmãos, a gente não deve desistir. Você tem desafios espirituais na sua vida, para a vida da sua família. Pegue o exemplo de Zacarias. Não pare de trabalhar para Deus. Está aqui a igreja, está aí o mundo precisando do Evangelho. Você não tem nenhum motivo para desanimar. Você continue suas orações, foque, propósito. Não desanime não, porque Deus faz muito mais do que a gente imagina. E esteja pronto, né? Esteja pronto, porque as respostas de Deus, elas vão agradar a Deus, para que a sua vida também seja uma bênção, o seu ministério seja uma bênção, e vai ser assim. Amém?